Olá, seja muito bem-vinda a essa live onde a gente vai falar sobre autoestima financeira. Você sabe que eu amo falar sobre autoestima, mas faltava eu chegar aqui para você para falar sobre essa autoestima financeira e eu quero que você tenha bastante consciência disso, porque eu sempre falo que sua autoestima comanda a sua vida e pouco se fala sobre a questão da autoestima financeira para mulheres. Nós mulheres não aprendemos a ter autoestima quando o assunto é dinheiro. Nós aprendemos que nós temos que estar lindas e maravilhosas, mas quando o assunto é financeiro, a gente esquece, né? Que se eu não tenho autoestima, eu me torno vítima diante das situações, eu me coloco num papel, né, até mesmo negativo dentro do meu relacionamento. Você quer ver uma coisa? Quando você não tem autoestima financeira, dentro de um casamento, você divide as contas no meio. A gente acredita, né, que ter autoestima financeira dentro de um casamento é eu ter o meu dinheiro, mas na verdade a autoestima financeira é quando você se sente tão capaz, tão bem resolvida com a questão do dinheiro, que você acaba fazendo o quê? Você deixa claro para essa pessoa, olha, eu faço parte, mesmo que eu não trabalhe, mesmo que eu ganhe menos, mesmo que eu ganhe mais, a gente tá aqui para construir um império, a gente tá aqui para construir, esse microfone tá caindo, a gente tá aqui para construir algo muito maior. Então existem 5 níveis, né, de autoestima que eu sempre falo e que eu sou apaixonada pela autoestima, porque eu acho que ela comanda a sua vida, acho, não tenho certeza, e nós mulheres somos muito prejudicadas, infelizmente aprendemos que ter autoestima é estar se sentindo bonita, com o corpo em dia ou com a melhor roupa, e não é, porque a gente sabe que dentro da gente continuam os vazios. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, né? Sobre essa questão da autoestima financeira. Em especial, por quê? Porque quando a gente está falando de prosperidade, de autoestima financeira, a gente está falando de quê? A gente está falando de se expor, né? Lá na técnica CEE, um dos E's, né, é o E de se expor. Se você quer realmente passar para um próximo nível, se você quer realmente mudar a sua realidade financeira, você precisa se expor. E como que isso funciona, Flávia? Se expor vou contar para vocês uma coisa muito pessoal. Quando eu nasci numa família muito humilde, né? Isso não como fala, segredo pra ninguém, né? Assim, não é novidade pra ninguém. Eu nasci numa família muito... Esse microfone hoje aqui não tá muito bem na cabeça dele não, né, meu filho? Vamos resolver a vida aqui. Gente, já vai me mandando pergunta, que a live de hoje ela vai ser uma live mais curta. Então, eu quero responder bastante perguntas de vocês aqui. Podem começar. Eu vou só explicar essa técnica aqui do CEE. Na verdade, eu vou só explicar a letra E. Se você quiser assistir essa aula completa, você manda no privado ali, ou digita aqui embaixo a palavra recebo, que a gente vai mandar essa aula completa pra você, tá bom? Quando a gente quer transformar a nossa prosperidade, a nossa condição financeira, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é se expor, né? Eu preciso me expor ao próximo nível. E quando eu, por exemplo, estava querendo mudar a minha condição financeira, eu sempre tentava fazer isso ganhando mais, trabalhando mais duro, fazendo mais coisa, né? Buscando mais funções. Por quê? Porque eu tinha aprendido que para ter uma condição financeira melhor, eu precisava trabalhar mais. Joia. O que acontece é que o que eu não sabia é que eu não tive, né, uma alimentação de prosperidade. Ou seja, eu fui criada para pagar contas. Eu fui criada para entender que se eu pagasse as minhas contas e tivesse a minha casa, já estava tudo certo. Eu não fui criada para ter abundância. E a gente fala coisas como tá ruim, mas tá bom, né? A gente precisa começar a mudar essa mente de abundância. E como que eu mudava essa minha mente de abundância? Como que eu conseguiria fazer isso? Aplicando a letra E da técnica CEE, né? Então, o E de se expor. Eu precisava começar a ser exposta a novos ambientes. Então, olha uma coisa que eu comecei a fazer, que foi super simples, talvez para você que tá aí me assistindo nesse momento, mas que para mim não era. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir a lojas caras. Então, eu aprendi a minha vida inteira que, presta atenção que vocês também talvez tenham aprendido isso, né? Era uma coisa que era uma brincadeira, era uma piada dentro da minha família. Nossa, não vai nessa loja não, porque ela tem detector de pobre. Ou seja, se a gente se aproximasse daquela loja, da porta, soaria um alarme e identificariam, né? E a gente passaria vergonha, enfim, ou não atenderiam a gente. Então, eu cresci ouvindo essa brincadeira dentro da minha casa.
Dentro da minha vida, eu sempre tive essa referência disso. Então, a gente já brincava e tinha se tornado uma brincadeira. Só que essas brincadeiras inocentes, elas vão moldando o nosso senso de merecimento, a nossa busca por abundância. E aí, quando eu comecei a identificar esses padrões dentro da minha cabeça, e tem vários outros, né? Mas que era uma coisa que era engraçada, mas no final das contas não era. Eu tive que passar a me expor. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir a lojas, e não eram lojas caríssimas não, tá, gente? Lojas que... normais, eu tinha essa relutância de ir a esses lugares sem nem entender o porquê. E aí, eu trazia... frases feitas. Eu trazia o quê? As vendedoras são metidas, as vendedoras são snobs, vão olhar pra mim, vão ver que eu não tenho condições de comprar. E olha como a gente atrai. Olha como a gente atrai. Quando eu tinha uns 13 anos, o que aconteceu foi que o quê? Eu fui exposta eu fui a uma loja de departamentos, que não era nem uma loja chiquérrima, era uma loja de departamento, que vendia de tudo, e um segurança olhou pra mim e falou, você roubou alguma coisa. Eu disse, eu não roubei, não roubei, me fez abrir a mochila inteira, e eu tive que tirar tudo de dentro da minha mochila, botar numa prateleira, depois voltar com aquilo ali. Então, o que acontece? Eu, inclusive, de maneira inconsciente, estava atraindo esse tipo de situação pra minha vida. Por quê? Porra, Flávia, mas você acha que você que atraiu isso? A gente atrai, gente. A gente entra nos lugares, algumas vezes, a gente já fica com o olhar mais caído. A gente já fica com o olhar meio de, ai, será que alguém vai olhar pra mim? Ai, será que alguém vai me atender? Será que alguém tá achando que eu tô desarrumada? O nome disso é falta de autoestima financeira. Ou seja, a minha relação de autoestima com o financeiro, e isso acontece com muitas de nós mulheres, isso acontece... 90% dos casos com a gente, né? Com as mulheres. A gente tem essa sensação de que a gente tem que ter cara de rica, de que a gente tem que ter o corpo perfeito para conseguir prosperar, de que a gente tem que ter apoio de outra pessoa para poder prosperar, de que a gente tem que ter o apoio, sabe? A gente fica esperando, e o nome disso é falta de autoestima financeira. Por quê? Porque eu fico esperando que o meu marido me apoie, né? Eu fico esperando que as pessoas façam... Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer de mim se eu fracassar. Esses são pontos que você não sabe, mas estão trazendo a escassez para sua vida. Entre outros, né? Eu chamo de crenças CEM. C-E-M. Tá tudo dentro do Mulher Fênix Rica, tá? Aliás, nós estamos com inscrições abertas, é por isso que essa live aqui é sobre isso hoje. Vai lá, mulherfenixrica.com. E aí... voltando. E aí, gente, o que vai acontecer, né? Quando a gente não tem uma autoestima financeira, a gente vai se esquivando, a gente vai se fechando numa concha e atraindo pra gente o que não é prosperidade. E aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu identifiquei, por isso que a técnica é C-E-E. Primeiro identifico a letra C, que é quem tá com a caneta da minha vida, tá? Não vou me aprofundar aqui nisso pra gente não se alongar, mas é a letra C de quem tá com a caneta da minha vida. São as crenças, são as minhas vivências. Então, hoje, se você tem uma autoestima financeira baixa, se você não está vivendo a vida que você quer, é porque a sua autoestima financeira ela está baixa. E aí, o que acontece é que depois que você identifica quem tá com a caneta escrevendo a sua realidade atual aqui dentro, né? Você vai e começa a se expor. Então, quando eu comecei a entender que essa coisa de, a loja tem detector de pobre, então eu não vou. Eu comecei a criar essa crença na minha cabeça. E aí, quando isso aconteceu comigo na loja, que a pessoa olhou e falou que eu tinha roubado, aquilo ali pra mim ficou gravado também. E quando eu comecei a fazer essa minha transformação financeira, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar nessa letra E do me expor. Porque primeiro eu preciso trazer novos padrões, tá? Pra depois eu querer escrever uma nova história. O que a gente faz de errado, geralmente as mulheres, é por isso que dá errado, é o quê? Eu identifico que eu não tô feliz com a minha situação financeira e aí eu automaticamente pulo uma parte importante e vou lá direto pro tentar escrever uma nova história. Então eu começo a trabalhar no que eu não quero, eu começo a fazer o que tá todo mundo fazendo pra ganhar dinheiro, porque é isso que dá dinheiro. E isso assim, você é dentista, todo mundo agora tá fazendo isso. Você vai lá e faz o que tá todo mundo fazendo. Você não tem, em qualquer profissão, em qualquer área da vida.
Por quê? Porque eu continuo sem me reconhecer. Eu tô aqui, ó, e pulo pra cá. Então, a gente precisa se expor. Eu preciso me expor. Então, o que eu comecei a fazer quando eu comecei a viver minha transformação? Eu comecei a entrar em lojas que na minha concepção, eram lojas caras. Eram lojas chiques. E não tô falando de Louis Vuitton, nada disso não, gente. Naquela época, era entrar em lojas simples de sapato. E aí, o que aconteceu? Eu ia, algumas vezes eu me arrumava pra ir a essas lojas. E quantas vezes eu fui até a porta da loja e não conseguia entrar, porque eu tremia, porque as pessoas iam olhar pra mim torto, as pessoas iam achar que eu não tinha dinheiro pra comprar, as pessoas iam achar isso, iam achar aquilo, e muitas vezes eu realmente não tinha o dinheiro, mas eu estava começando a me expor. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa começar a colocar em prática se você quer realmente ativar a sua autoestima financeira, que vai te trazer a sua prosperidade, que vai te trazer a abundância para sua vida. Não tem segredo. Tudo na nossa vida se resume a como está a nossa autoestima. Se a minha autoestima em relação ao dinheiro é uma autoestima de vitimismo, é uma autoestima onde, quando eu penso em abundância, os pensamentos que vêm para mim são pensamentos que me fazem querer afastar, a abundância, a prosperidade também não vai vir para perto de mim. Então eu tive, por exemplo, que quebrar esse padrão. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, o que eu entendi? Ali já foi colocado no meu padrão, no meu DNA. Olha, precisa trabalhar duro para conseguir ter alguma coisa. Quantas de vocês aí já não ouviram isso? Nada vem de graça, dinheiro não cai do céu. Só que a minha vivência, ela foi não só me trazendo essas crenças, mas também carimbando. Então, cuidado, porque o que hoje você está vivendo e que você diz, poxa, eu não queria estar nessa situação, eu não queria estar vivendo assim, você manifestou isso, você está trazendo essa dificuldade para sua vida. Ah, Flávia, é muito fácil dizer isso agora. Não, eu passei por um caminho, é o que eu estou dizendo para vocês. Para mim, a parte mais difícil foi passar por essa parte do me expor, sabe? Me expor a algo. E aquilo ali pra mim foi muito difícil. E agora a gente tava nas Maldivas, em Dubai, agora em maio, e eu entrei na loja da Louis Vuitton como se estivesse entrando em qualquer loja. Por quê? Porque eu venci na vida? Não, porque eu fiz esse trabalho de me expor e de fazer parte de, tá? E isso fez uma grande diferença. Então, pergunte-se ao que você precisa se expor nesse momento. O que te faz tremer as pernas? O que faz você se sentir completamente insegura, fora da sua zona de conforto nesse momento? É aí que está o ponto que a gente precisa começar a trabalhar a sua autoestima financeira. Pensa comigo, quantas pessoas da sua escola, ou do seu ambiente, das suas amizades de infância, que você dizer assim, cara, essa pessoa não vai dar em nada. E essa pessoa hoje está com uma condição financeira muito maior que a sua. E eu quero falar agora especialmente para mulheres casadas, né? Mulheres que nesse momento acreditam, né, que o casamento e dinheiro e esse tipo de coisa é difícil de lidar. E isso tem tudo a ver com a sua autoestima financeira que está baixa. Se a sua autoestima financeira está baixa, você tem um senso de merecimento baixo em relação a tudo na vida. Então, eu precisei me redescobrir para poder entender que eu não precisava viver só para pagar as contas, né? Eu podia viver para ter abundância, ter alegria, passear, viajar. E eu só consegui realmente internalizar isso quando eu me expus a essas situações. Porque lá na minha vida, no meu dia a dia, não era assim. Eu lembro que uma vez eu entrei no carro do pai de uma amiga minha, chiquérrimo, de banco claro, de banco bonito, coisa mais linda do mundo. E, gente, eu não tinha a menor condição. E eu não sou dessas que assim, eu entrei naquele carro e falei, um dia eu vou ter um carro desse. Não, a minha autoestima financeira era tão baixa que eu olhava e falava, quem me dera, poxa, se eu pudesse, né? E hoje que eu ando nesse carro de banco claro, alto, né, do jeito que eu gostaria que fosse, isso hoje pra mim é natural. Por quê? Porque antes de eu chegar lá, eu me tornei parte de. Antes, se eu fosse numa concessionária de carro, que vende um carro, sei lá, de 800 mil reais, eu me arrumaria. Semana passada, vocês viram lá, eu visitando a Volvo, de short, chinelo, e lá estava a Joe. Por quê? Proposital? Não, mas é porque o meu marido falou, Flávia, vamos lá rapidinho comigo? Eu tava do jeito que eu tava, vamos, só dá pra ir agora, vamos.
Então, é sobre isso. É sobre você se sentir parte de algo. Se você não se sentir parte, você não vai nunca, jamais conseguir conquistar, tá? E isso é muito importante que aconteça também dentro do casamento. Então, gente, ó, técnica 100, CEM, crenças 100 que impedem você de prosperar, de ter abundância, a nossa técnica CE, tudo tá dentro do Mulher Fênix Rica, tá bom? A gente vai encerrar as inscrições dele, mas eu quero muito que vocês tenham acesso a isso, né? Se permitam isso, porque você vai entrar 2023, 2024 do mesmo jeito, né? Poxa, que dó, que pena, né? Poli, boa tarde. Deixa eu ver aqui, gente. Opa, peraí que tá aqui bem, bastante gente entrando. A Adriana, Flávia, minha mente é escassa, no sentido como eu indo... Eu não entendi, Adriana. Põe pra mim de novo aqui isso que você colocou, eu não entendi. Ela botou aqui, em relação a ir a uma loja, isso tem uma força extraordinária para ir em lojas hoje, um pouco menos, mas eu tinha a sensação que não tenho realmente, que elas sabem que eu realmente não tenho dinheiro para pagar. E, gente, a gente também não vai fazer isso, vocês não precisam ficar indo a lojas, né? Eu já vi algumas pessoas falando assim, vai, finge até que se torne realidade. Então, você vai lá numa loja caríssima e você entra para você começar a fazer parte daquilo. Isso só vai fazer você gastar o tempo da vendedora, gastar o seu tempo. Por quê? Porque se você não entende sobre a sua autoestima financeira, você não adianta. Você vai naquela loja ali e aquilo não vai mudar nada. Porque no meu caso, eu tinha esse padrão de autoestima baixa financeira, de pensar que quando eu chegava na porta de uma loja, aquilo, a pessoa já ia notar que eu era pobre, que eu não podia, que eu não tinha. E ainda me vinha aquela vez em que o rapaz me parou e mandou eu mostrar tudo. Então eu tinha uma autoestima baixa, eu tive que identificar aonde que era o meu ponto de virada. E o meu, um dos meus era esse. Então por isso que eu tô falando pra vocês, não adianta simplesmente a gente começar agora a frequentar lugares chiques. Não vai fazer sentido. Se o seu padrão de autoestima baixa financeira tiver em outro local. Então você precisa aprender a identificar para que depois você consiga realmente ressignificar e passar adiante, tá, gente? Isso é muito importante. Andressa, eu me sinto mal por ficar em casa cuidando dos meus filhos. Não tô me encontrando em área nenhuma. Como fazer? Andressa, é isso que eu te falei, né? A gente precisa regularizar, né, a nossa relação com a questão da autoestima financeira, que ninguém fala para as mulheres, né? O que falam pra gente? Para você se sentir bem, você precisa estar bonita, com o bumbum lá em cima, com não sei o quê. Esquecem de dizer pra gente, né, que a gente, para se sentir bem, a gente também precisa estar bem com o dinheiro. A gente precisa, em especial donas de casa, mulheres que têm filhos, mulheres casadas, é como se a gente deixasse isso pra depois, ou é 880, né? Ou eu trabalho muito e divido as contas com meu marido, ou eu fico dona de casa. Eu não consigo entender que nós estamos construindo uma colcha e precisa de nós dois pra construir. Então, se você não tá se encontrando, é aquilo que eu falei pra você, né? Você tá aqui. Você tá com a sua autoestima financeira baixa. Se você não identificar exatamente aonde que tá esse problema, você vai ficar escrevendo, tentando escrever uma nova história em cima da opinião, da sugestão de outras pessoas. Gente, vou dar um exemplo bem claro pra vocês, tá? Quando eu morava em Belo Horizonte ainda, e desde, como eu disse pra vocês, né, meu padrão era o quê? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu tinha que trabalhar duro pra conseguir o que quer e trabalhar para pagar as contas. Top, é isso. Só que, o que aconteceu? Com esse padrão, eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errada comigo quando eu tava lá na casa dos meus 20 e pouco. Eu fiz curso de secretariado, eu fiz segundo grau técnico em administração, eu fiz curso de comissária de bordo, eu fiz vestibular para psicologia. Gente, eu tava assim, completamente sem rumo. Eu comecei a faculdade de administração. Ou seja, eu estava tentando achar algo que fosse fazer o quê? Pagar as contas. Não foi para isso que eu fui exposta quando eu era pequena? A dificuldade era de pagar as contas. Então, minha filha, você tem que trabalhar para pagar suas contas, ter suas coisinhas, e é isso. Não era a coisa que minha mãe me ensinava, mas era o que eu estava exposta. A dificuldade, o trabalho duro. Então, quando, né,
eu fiz os meus 20 e poucos anos, que eu já tava fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque eu não estava em busca da minha prosperidade financeira. Eu não estava em busca de elevar a minha autoestima financeira. Eu estava já toda modelada para trabalhar duro. Então, se dissessem para mim que tal coisa dava dinheiro, eu ia lá e eu ia fazer, porque eu tinha que fazer para sobreviver. Então, quantas vezes aí a gente fica rodando em círculo, faz um monte de coisa e nada dá certo? Porque a gente está com a nossa autoestima financeira baixa e a gente não está realmente indo em direção à abundância, mas sim em direção à redundância. Mais do mesmo, a mesma escassez, os mesmos padrões. Então, cuidado, abundância é diferente de redundância. Você precisa encontrar a sua, recuperar, entender a falha ali na sua história para que você recupere sua autoestima financeira, tá? Senão você vai ficar tentando de tudo e vai só perder seu tempo. Boa tarde, Denise, maravilhosa. Lacinhos para ela. Cheguei, socorro, maravilhosa. Flávia, minha pergunta é: por que eu me colocar no lugar ou autoestima alta? Porque esses gastos e pensamentos irão mudar minhas finanças. Esse dinheiro vem de onde? Continuo achando a pergunta um pouco confusa, mas vamos lá. Olha o que eu acabei de falar aqui, né? Que quando eu cheguei lá na minha fase dos 20 e poucos, né? Dos 20, 22, assim, 21, 22, eu já tinha feito curso de secretariado, eu já tinha entrado na faculdade de administração e tinha parado, eu já tinha feito curso de comissária de bordo. Você tá vendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Prestei vestibular para psicologia, eu trabalhava numa editora. Então, assim, eu já tinha feito de tudo. De tudo. E eu ainda tava tentando fazer algumas coisas de cinema e depois ainda entrei na faculdade de jornalismo. O que eu tava fazendo ali? Eu tava atraindo a abundância? Claro que não. Eu estava simplesmente lutando para alcançar o que tinha sido implantado na minha cabeça. Então eu não estava com os meus olhos abertos para a prosperidade. Eu estava com os meus olhos abertos para como eu posso me colocar no mercado rápido para ganhar dinheiro rápido. E tá tudo bem. Eu precisava realmente disso, tanto que eu trabalhava. Mas eu em momento algum parei para pensar assim, pera lá, eu tô fazendo tanta coisa. Aonde que eu vou chegar com tudo isso? O que será que eu não estou enxergando? O que será que eu não estou vendo? Qual é o padrão que está regendo a minha vida? Eu acabei de fazer um curso de comissária de bordo, por que eu não tô voando então? Trabalhando dentro de um avião. Eu gastei dinheiro com aquilo. Eu ganhava um salário mínimo. Eu trabalhava e não era assim, fez esse monte de coisa porque tinha quem pagasse. Não. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu estava lá para estudar. Então, por que eu não saí do lugar? Então, é isso. Então é isso. E aí, Adriana, o que você precisa começar a fazer? Começar a se expor. Então, o que eu comecei a fazer? A me expor a novos ambientes. Então, comecei a me expor a ambientes onde as pessoas tinham outro padrão mental. Olha, Adriana, pensa comigo aqui. Tem pessoas que nunca estudaram. Mas são filhos de pais comerciantes que, desde pequeno, essas pessoas, elas já aprendem a negociar. Né? Elas já aprendem a fazer dinheiro desde pequeno, elas convencem de tudo, né? Eu lembro que quando a gente viaja pelo Oriente Médio, assim, inclusive o que mais me chamou a atenção foi no Marrocos, aonde um menininho, sei lá, de 10 anos de idade, a gente em Marrakech, e eles são ótimos negociantes, né? E o menininho de uns 10 anos negociando comigo em inglês, e nisso eu falei com meu marido alguma coisa em português. E aí ele virou e falou assim: que mulher difícil. Ou seja, ele sabia falar trocentos idiomas porque ele precisava... Claro, não devia saber fluente todos, mas ele sabia certas palavras para poder dialogar com cada turista que estivesse ali. Então, você consegue perceber, o objetivo dele era prosperar, ter o dinheiro. Então, ele buscou essas ferramentas ele juntou a vontade com o dom, com os padrões. Então, a gente, muitas vezes, fica procurando um emprego, né? Poxa... Mas será que eu não tenho um dom para fazer outra coisa? Será que eu não posso ser uma empresária? Será que eu não posso ser uma empreendedora? Então é a gente começar a pensar grande, porque senão a gente fica esmagando os nossos sonhos. Eu sonhava em ser tal coisa. Pai, parou por quê? Porque eu já cheguei aos 50, minha filha. Vai chegar aos 60, aos 70, aos 80. Então é sobre isso. Não é que o dinheiro vai vir magicamente, é exatamente por isso que vocês nunca me veem aqui falando vamos mentalizar, não sei o quê. Não.
Você realmente tem que mentalizar, você realmente tem que mudar o seu padrão mental. Mas se você realmente não recuperar a sua autoestima financeira, você sempre se colocará como vítima diante do dinheiro. Era assim que eu me colocava, tá? Como a vítima do dinheiro. Poxa, por que que eu não tenho? Por que que os outros têm? Por que que os outros andam de carro e eu ando de ônibus? Quando eu mudei, virei a chave e realmente recuperei a minha autoestima e comecei a olhar para o dinheiro de igual para igual, tudo mudou. Tudo mudou. Tá? Linda, obrigada, Kátia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta de vocês. Hoje vocês estão econômicas nas perguntas. Tem mais pergunta? Oh my God, que bom. Gente, eu sei que quando eu falo sobre esse tema aqui, é um tema que às vezes nem chama tanta atenção de vocês, mas até a minha equipe me pergunta, Flávia, por que você insiste, né, em falar sobre essa questão financeira com as mulheres? Porque a gente muitas vezes se assusta, né? Que a gente vê, tem que aprender a mexer na bolsa, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, fazer bolsa de valores. E a gente já tá tão cansada, né? A gente como mulher, a gente já faz tanta coisa, a gente já cuida da casa, cuida das crianças, tem que se relacionar, tem que fazer as coisinhas, tem que trabalhar. A gente já se esgota tanto que parece que quando a gente fala de dinheiro, a gente tem uma preguiça. E isso, infelizmente, foi como fala, é uma doença que trouxeram pra gente como mulher. É como se, não, sobre isso, não, né? Não preciso falar sobre isso. Precisamos. Gente, eu era uma pessoa que, se eu não tivesse mudado a minha autoestima em relação ao dinheiro, eu não estaria mais casada. Eu talvez realmente estivesse lutando para pagar a conta. Porque a minha relação com o dinheiro era uma relação de vitimismo. E porque realmente eu tive uma vida muito difícil, muito dura. Era para eu ter me revoltado com a pessoa olhando para mim, me achando com cara de pobre, me revistando na frente de todo mundo. Não era o certo, era o errado. Né? Então se a gente não muda os nossos padrões, se eu não tivesse mudado os meus padrões mentais, se eu não tivesse me exposto a certas coisas, eu teria casado com o meu marido com uma sensação de salvou minha vida. Né? De me tirou da lama. Eu tive e eu aceitaria qualquer coisa que ele propusesse. Por quê? Porque ele veio de uma família que tem mais condições do que eu. Lutamos juntos para chegar onde chegamos? Sim. Mas eu estaria ainda num papel de vítima, de aceitação e não de equivalência. Não é sobre o que o outro te dá, mas sobre o que você oferece a você mesma, tá? Isso é muito, muito importante, gente. A Socorro tá falando que tema muito importante. A Silvia tá falando como eu descobri esse dom. Posso te falar? Durante muito tempo, né, assim, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de falar de relacionamento e de autoestima para mulheres, né, sempre gostei. Talvez porque a minha autoestima sempre tenha sido muito baixa, porque eu sempre me sentia pior, sempre me sentia inferior, e eu percebi quantas oportunidades eu perdi na minha vida por estar em ambientes prósperos e não aproveitar as oportunidades por causa da minha autoestima baixa em relação ao dinheiro. Então, eu já entrava nos ambientes achando que as pessoas iam me julgar, achando que as pessoas iam achar que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho condições. Então, assim, e eu não tinha mesmo, né? Mas eu nem me permitia ir pro próximo degrau. Por quê? Porque eu já entrava querendo sair daquele ambiente. Então, quando eu ia para jantares junto com meu marido, quando a gente começou a namorar, eu ia, mas eu não absorvia o que estava ali. Eu ficava introspectiva, eu ficava pensando, nossa, essas pessoas aí têm muito mais dinheiro do que eu, essas mulheres aí devem estar olhando pra minha roupa, ver que a minha roupa não é chique, não é de marca, não é isso, não é aquilo, eu não tenho a bolsa da marca YZ. Aquilo ia me corroendo. Por quê? Porque eu não me aproximava, eu criava uma barreira para a prosperidade. Eu podia estar fazendo conexões com aquelas pessoas, eu podia estar fazendo, de repente, alguma parceria com aquelas pessoas, eu podia estar aprendendo com aquelas outras mulheres, mas não, a minha autoestima financeira baixa me mantinha na mesma esfera, no mesmo lugar. Então, vocês conseguem perceber, gente, que quando a sua autoestima financeira ela está baixa, ela não permite que você expanda, que a prosperidade chegue, porque é se expondo que a gente consegue
transformar a nossa vida. E infelizmente, nós mulheres, em especial mulheres casadas, nós somos levadas a deixar isso para depois, para secundário. E aí sabe o que acontece? Um dia você vai acordar, os filhos estão criados, ou o seu marido foi embora, ou você tá de saco cheio desse casamento e você quer sair, e você já tá com seus 50, com 60, com 70 anos, e você vê o quanto de coisa que você não fez, e acima de tudo, o quanto que você deixou de se resguardar financeiramente. Tá? Então, é um tema que eu sei que não é um tema muito friendly, né? Muito que a gente quer falar sobre isso, porque é muito mais legal a gente resolver logo o marido que não tá procurando na cama. Mas eu falo pra vocês por experiência própria. Autoestima financeira para mulheres, em especial mulheres casadas ou em relacionamento, é realmente necessário e é preciso e feliz das mulheres que vão entender o que eu tô falando e vão dar esse próximo passo, tá? Porque a gente, infelizmente, é levada a Paty tá falando, eu nunca pensei assim como, Paty, cheguei agora, faz tempo que começou, gostei do tema, tô passando por uma crise financeira, né? Então é isso, gente, a gente precisa começar a entender, né, que o amanhã é plantado hoje. E eu falo pra vocês, se eu não tivesse entendido sobre autoestima financeira, se eu não tivesse recuperado os meus caquinhos em relação a isso, eu e meu marido não estaríamos hoje talvez juntos, e se estivéssemos, não teríamos chegado onde nós chegamos. Porque provavelmente eu seria a primeira a nos puxar pra baixo, ou eu seria a primeira a torrar o dinheiro, a me sentir vítima da situação, a querer suprir a minha autoestima baixa financeira com aquisições ruins. Então, entendam, toda mulher, em especial as mulheres casadas, precisam começar a falar sobre isso, tá bom? Então, a gente vai encerrar as inscrições do Mulher Fênix Rica. Eu quero muito que você conecte-se, né, com a sua prosperidade, que você entenda que nesse momento a prosperidade não vai entrar na sua vida, seja você uma médica, uma dentista, uma dona de casa, né, não vai entrar na sua vida se você não começar a entender que a sua autoestima baixa está espantando a prosperidade. Não é que o dinheiro vai vir, vai aparecer na sua conta, né? Aqueles negócios, escreve tal coisa, vai aparecer na sua conta. Pode até aparecer. Mas a grande realidade é que se você não se colocar numa nova posição, se você não recuperar a sua autoestima em relação ao dinheiro, você vai, com as suas próprias mãos, acabar com um pouco que você... Gente, eu vou ter que ir, tivemos um problemaço aqui, mas deixa eu ler aqui rapidinho. Eu amo esse tema, é importante demais. Você mudou a minha vida. Que linda, Larda Grace. Beijo pra você. Deixa eu ver aqui. A Margarete também tá falando que é importante. Então, assim, gente, queria falar um pouco mais sobre isso, mas infelizmente agora eu não consigo. Mas vocês podem digitar recebo aqui embaixo, que vocês vão receber a aula da técnica CEE, né, onde eu explico melhor ali sobre essa questão de se expor, enfim. E aproveitem para se inscrever no Mulher Fênix Rica, porque a gente vai encerrar as inscrições, tá bom? mulherfenixrica.com, é esse, www.mulherfenixrica.com. Eu, do fundo do coração, espero que você dê a você mesma esse presente de entrar por Mulher Fênix Rica. A Thalita tá falando, trabalho em comércio de domingo a domingo, quase não tenho tempo pra mim, o que fazer? Eu não consigo, de verdade, responder agora, porque se eu contar pra vocês o que aconteceu aqui antes dessa live, vocês vão cair pra trás. Vocês nem conseguem imaginar. Mas eu não consigo responder agora, mas eu vou trazer mais esse tema se vocês acharem que realmente vale a pena, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus, nunca desistam dos sonhos de vocês, espero vocês do lado de cá, mulherfenixrica.com. Você merece isso, dê a você mesmo esse presente, não fique com medo, será que vai mudar minha vida, será que não vai? Vai, você precisa entrar esse próximo ano com um novo pensamento. Chega de daqui a... que linda! Sonete, comprei de presente de Natal pra mim. Que maravilhosa! Parabéns! E a gente vai incluir muita coisa lá ainda, tá? Então é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Mas se vocês não fizerem, vocês não vão chegar a lugar nenhum. A gente precisa elevar a nossa autoestima financeira.
senão a gente vai, sabe, enfim, entrar numa roda viva aí. Um beijo enorme pra vocês, quem com Deus, nunca desistam do sonho de vocês e tchau.